saudar com a paz de Cristo todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão online. Hoje, que é dia 5 de agosto de 2020, agora são próximo das 19 horas e 30 minutos. Quero agradecer a todos que estão participando e aqueles que mais tarde vão acompanhar, vão assistir essa transmissão. Muito bem, vamos dar início então ao nosso culto de oração aqui na Igreja Batista Boas Novas, lendo um trecho contido na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre vida eterna, um assunto bem interessante. Vida eterna é o assunto do qual vamos estar conversando esta noite. João capítulo 8, versículo 39 e 40 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Amém? Amém? Muito bem, vamos então dar início ao nosso culto de hoje. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe, que Ele possa receber a nossa adoração, principalmente as músicas que dos nossos lábios vamos entoar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade da igreja se reunir nesse local e da igreja também acompanhar através dessa transmissão em seu lar. Amém. Oramos ao Pai, que o Senhor nos dirija, que tudo aquilo que venhamos fazer nessa noite seja para o seu perfeito agrado. Receba aquilo que vamos apresentar ao Senhor como um aroma agradável. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, na sequência vamos cantar o nosso primeiro hino, do Hinos de Louvor número 3, Rocha Eterna, foi na cruz. Coloque-se em pé junto comigo, os irmãos que estão presentes aqui na igreja. Rocha Eterna, foi na cruz. Vamos cantar. Nesse culto de oração é o número 28, seu manto pelo meu. Número 28 do Hinos de Louvor, seu manto pelo meu. Vamos cantar. Meu
ficar em pé mais uma vez e vamos cantar o nosso último hino antes da pregação desta noite. Estudaremos vida eterna esta noite. Do Voz de Melodia, agora vamos cantar número 192. 192. Da sepultura saiu. Amém? Amém. Da sepultura saiu. Quem da sepultura saiu? Aquele que venceu a morte, né? Jesus Cristo. Muito bem. Vamos cantar então o último hino antes da pregação desta noite. Muito obrigado pela sua participação. Também agradeço os irmãos que estão nos acompanhando em seu lar. Obrigado aí também pela sua participação. Então as crianças vão subir para o culto infantil e nós vamos estudar a palavra de Deus. Mais uma vez, graças a Deus, temos um local para estudarmos a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Amém. Graças a Deus temos uma igreja plantada aqui em Guarituba, né? Uma igreja compromissada com a palavra, com a pregação da palavra de Deus. João, capítulo 5, por favor, abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 5. Se você está anotando, o título da pregação desta noite é Vida Eterna em Cristo. Vida Eterna em Cristo. Esse é o título da pregação desta noite. Eu quero convidá-los a colocar-se em pé junto comigo, em reverência à leitura do trecho bíblico que faremos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Amém? Amém. Também quero convidar os irmãos que nos acompanham em seu lar, talvez assistindo aí com a família, talvez você esteja sozinho, mas é muito importante você participar conosco, lendo os trechos bíblicos. Hoje nós vamos
ler vários trechos da palavra de Deus, tá bom? Então participa conosco, tenho certeza que Deus vai abençoá-lo nesta noite. João capítulo 5, 39 e 40. Examine as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que abençoe. Talvez tenha algum amigo ou alguma amiga que vai estar assistindo essa pregação, e a minha oração é que a palavra de Deus a convença daquilo que é importante para a vida dela, tá bom? Certamente amigos nossos vão assistir essa pregação, e a minha oração é que Deus converta elas. Vamos orar. Senhor Deus, nós entregamos o culto nas Tuas mãos. O Senhor é o principal personagem, o Senhor é o principal agente desse culto. Nós reconhecemos a nossa dependência plena no Senhor, e nós queremos ouvir as Tuas palavras, ó Deus. Nós não queremos ouvir palavras de homens. Nós queremos, ó Deus, ouvir as Tuas palavras. Que elas, ó Deus, encham o nosso coração de convicção a respeito daquilo que vamos aprender nessa noite. Que o Espírito Santo traga essa convicção no coração dos crentes, e que o Senhor também use essa palavra para trazer salvação àqueles que ainda jazem no maligno, que ainda andam em trevas. Que o Senhor venha convertê-los, que a Sua palavra alcance cada coração e mente. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Hoje à noite eu quero lhes falar sobre um dos assuntos mais importantes que nós encontramos ao estudar a Bíblia. Foi o assunto que Jesus mais tratou. Foi o tema que os apóstolos mais trabalharam, e tantos outros escritores trataram desse assunto. Às vezes esse assunto fica evidente quando nós estamos diante da morte, sobre a vida eterna, né? Ou talvez alguém esteja sofrendo, esteja beirando a morte, e aí a gente começa a pensar sobre a vida eterna. Às vezes nós começamos a pensar nesse assunto quando nós perdemos um ente querido, né? Como aconteceu poucos dias atrás aqui em uma de nossas rodovias, né? Naquele acidente terrível, onde várias pessoas tiveram suas vidas precocemente ceifadas, né? Quando nós enfrentamos situações como essas, né? Uma doença, um estado terminal, uma tragédia, esse assunto sobre vida eterna, ele acaba tendo um realce, né? Mas a verdade é que esse assunto tem um destaque especial nas mensagens que nós encontramos nos evangelhos, né? Esse assunto. Jesus, em muitas ocasiões, ele falou sobre a vida eterna. Por exemplo, em João capítulo 6, abra sua Bíblia em João 6. Como eu falei, hoje você vai usar muito as escrituras, tá? Eu vou ler vários trechos. João 6, 68. Aqui são palavras de Pedro, porque muitas pessoas estavam se retirando, aborrecidas com Jesus. E Jesus se dirige então aos seus discípulos e fala a eles: se vocês quiserem retirar-se também, então podem ir embora, né? As pessoas estavam frustradas, assim como acontece hoje em dia, as pessoas se frustram, né, com Jesus. E elas querem ir embora, elas vão embora, né? E Jesus falou aos seus discípulos: se vocês quiserem ir embora também, né? Talvez você esteja decepcionado comigo, então pode ir embora. Aí Pedro, né? Pedro responde a Jesus aqui, 68.
João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que interessante, né? Para onde nós iremos se o Senhor é que tem as palavras da vida eterna, né? João capítulo 10, agora é o Senhor Jesus falando. João capítulo 10, versículo 28. Um texto conhecido entre nós, palavras de Jesus. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. Está vendo o assunto sendo trabalhado nas páginas da Bíblia Sagrada? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 17, na oração sacerdotal do Senhor, também palavras de nosso Senhor. João capítulo 17, mais uma vez, esse tema sendo destacado aqui, né? João capítulo 17, versículo 3, né? Aqui nós temos a oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus falando a Deus, né? Falando com Deus, diz assim: e a vida eterna é esta, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esses são alguns dos versículos que nós encontramos esse tema, vida eterna. Mas, irmãos, convenhamos, né, vocês, né, nas suas relações, nos seus contatos, convenhamos, não é um assunto muito discutido entre as pessoas. Ou eu estou enganado? É um assunto discutido entre as pessoas? Não, não é. Não é um assunto muito discutido entre as pessoas. Na verdade, as pessoas evitam falar sobre esse assunto, vida eterna. A maioria das pessoas, elas evitam. Talvez porque não saibam, né? Vai falar o que se não sabe nada disso, né? Falar bobeira, né? As pessoas talvez elas não falam muito porque talvez não saibam, talvez porque não acreditam, né? Ah não, a gente vive, né? Morre, acaba tudo, né? Morreu o corpo biológico, acabou, não tem alma, né? Existem muitas pessoas que acreditam que não tem alma, né? É só o corpo biológico, é só a vida do corpo. O corpo físico morre, acabou, né? Então algumas pessoas não falam sobre esse assunto porque não acreditam. Outros talvez porque nunca teve alguém que lhes ensinou, né? Como aconteceu com Felipe, na Bíblia Sagrada, registrada lá no livro de Atos, que Deus o convoca, o envia para evangelizar o etíope, né? E ele acompanha uma carruagem e vê o etíope lendo uma profecia de Isaías, né? E ele pergunta para este homem, Felipe, né? O apóstolo Felipe: você compreende o que você lê? Ele estava lendo um trecho de Isaías. E aí ele falou o seguinte: como eu vou entender se alguém não me explicar? Como que eu vou entender? Eu estou lendo, mas como que eu vou entender se alguém não me ensinar, me explicar para mim? Então talvez, irmãos, talvez um grupo de pessoas não discuta muito sobre esse assunto, porque talvez nunca alguém sentou para ensiná-los. Talvez haja também um outro grupo de pessoas que não conversa sobre esse assunto, porque talvez não seja um assunto interessante para eles, né? E quando o assunto não é interessante para nós, a gente nem quer saber, né? Temos tantos outros assuntos que é mais importante, né? Irmãos, na vida uma coisa é certa. Na vida uma coisa é certa: a morte. Na vida uma coisa é certa: a morte. Todos nós um dia morreremos, né? Todos nós um dia morreremos. E às vezes, quando estamos lá, né, numa UTI, talvez entubado, consciente, entubado,
Talvez quando nós estamos, né, na fila de espera, ou talvez num quarto de um hospital, desenganados pelos médicos, esse assunto acaba tendo uma preponderância no coração dessas pessoas, porque elas estão beirando a morte, né? Então elas ficam naquele medo, o que há de acontecer comigo se eu não aguentar, né? E se eu partir, né? O que vai ser da minha vida se eu morrer, né? Às vezes, quando perdemos alguém, bate aquele desespero, né? Bate aquele desespero. Eu honestamente, tenho ido, né, me solidarizar com algumas pessoas que perdem um ente querido, e às vezes eu vou, né, no culto fúnebre, às vezes eu tenho até a oportunidade de trazer uma palavra, e sem sombra de dúvidas, eu levo. E quando a gente vê aquelas pessoas em desespero, né? Às vezes a mãe chorando pelo filho, às vezes é o filho chorando pelos pais porque partiram. Aí esse assunto de vida eterna, calma, deixa eu prestar atenção no que esse moço está explicando aí, porque isso me interessa, porque eu acabei de perder alguém, eu quero saber mais. Onde está essa pessoa agora? Né? Para onde é que ela foi? E eu? Será que eu a verei novamente? Será que eu poderei me encontrar com ela ou não? Então aí acaba tendo a nossa atenção, né? Porque nós estamos aí diante de um fato, né, que nos causa um certo temor. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a morte não é um fim, tá bom? Talvez você não esteja sofrendo um luto, né? Talvez você não esteja à beira da morte, né? Talvez não há nada que te assombre agora, né? Mas é importante que nós saibamos que a morte não é um fim. A Bíblia prova isso. Existe mais, muito mais depois da morte. Ok? Existe mais. A morte não é um fim, não é um ponto final. Ok? Existe mais, muito mais para depois da morte. Jesus falou isso lá em João capítulo 6, versículo 39. João capítulo 6, abra sua Bíblia. João capítulo 6, versículo 39. Ele falou sobre isso. Olha como que eu sei que a morte não é um fim. Por causa desse texto aqui. Às vezes quando você vê alguém lamentando a morte dos seus, seja por qualquer motivo, você pode falar a essa pessoa: a morte não é um fim. Olha o que disse Jesus. João 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu o Pai. Pelo contrário, olha que interessante. Eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, irmãos, essa foi a afirmação que Jesus falou a Marta, inconsolada pela morte do irmão. Jesus usou essas palavras para consolá-la. Quer ver? Avança um pouquinho, vai para João capítulo 11. Você vai ver Jesus reafirmando o que ele falou aqui em João 6, a Marta, né? Que chora a morte do seu morto, do seu irmão, né? Lázaro, irmão de Marta, havia morrido. E Jesus falou a mesma coisa a ela, no versículo 24. João capítulo 11, versículo 24. Diz assim: ela está falando para Jesus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí Jesus responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha que interessante, como a morte não é um ponto final. Quem crê em mim, ainda que morra, ponto final? Não, viverá.
quem crê em mim, Jesus falou, ainda que morra, não é um ponto final, não acabou. A morte, não é a morte quem dá a última palavra, é o Senhor. Desse modo, irmãos, a morte não é um fim, existe vida, aqui ó, em Cristo, tá? Fora de Cristo não existe vida, que é o ponto principal da pregação desta noite. Em Cristo, a vida. Por isso que o título da mensagem é Vida Eterna em Cristo. Para aqueles que não têm Cristo, para aqueles que não têm Jesus, não tem vida. Eu vou desenvolver esse assunto com mais clareza. Ok? Então, existe vida em Cristo após a morte. Só que essa vida não é para todos. Inclusive, irmãos, o ensinamento da Bíblia, aqui ó, é que a vida eterna, ela é concedida, ela não é conquistada. Vida eterna, ela é concedida, ela não é conquistada. Veja o que Jesus falou no capítulo 6, versículo 55. João 6, 55. Vida eterna, ela é concedida, ela não é conquistada. João 6, 55, diz assim, Jesus está falando, olha que interessante. Olha como a vida eterna ela é concedida. João 6, 55. Não é esse verso, irmãos. É o 44. É o 6:44. Diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, ó. Não é eu que vou. Não é eu que conquisto pelos meus méritos. Não é pela minha perseverança. Não. O texto fala: se o Pai não o trouxer, ninguém virá a mim. Mas quem o Pai trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a salvação, a vida eterna, ela não é conquistada pelos meus méritos. Ela é concedida por Deus a todos aqueles que creem. A todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, Deus concede a eles a vida eterna. Então, se você observar atentamente o verso 44, veja aí. Ninguém pode vir a mim. Nenhum homem pode ir a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o quê? Não o trouxer. Aqui, irmãos, se Deus não levar essa pessoa até Cristo, ela não poderá crer e nem receber a vida eterna. Então não é quem pode mais, não é quem é mais forte, quem é melhor, quem é o mais competente, não. A salvação, ela vem de Deus. Embora a mensagem do Evangelho esteja disponível a todos, mas nem todos responderão o Evangelho. Porque quando o Pai for buscar algumas pessoas, sabe que elas falarão a Deus? Vocês sabem? Não queremos ir. Deus tem ido às pessoas, convidá-las, convencê-las, levá-las a Jesus Cristo. Porque somente Jesus pode perdoar pecados. Somente Jesus pode conceder vida eterna. Porque foi Ele que morreu na cruz
pelos nossos pecados. Então Deus tem que trazer essas pessoas a Jesus Cristo para que elas creiam em Jesus Cristo e para que elas, por intermédio dele, recebam a vida eterna. Mas quando nós estudamos a Bíblia, embora Deus leve essa mensagem aos homens, eles estão recusando. Eles não querem ouvir. Eles não querem ir. O próprio João falou isso lá no primeiro capítulo. João é um texto muito interessante, viu, irmãos? Para você ler e estudar o Evangelho de João. Capítulo 1 de primeira... João capítulo 1. Primeiro capítulo de João. Versículo 11. Olha que interessante. João 1, 11. Veja só. Embora a mensagem do Evangelho esteja disponível a todos, nem todos responderão. Olha o que diz esse texto aí, João 1,11. O que diz aí, irmãos? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O texto está se referindo a quem aqui? Especificadamente, quem? Os judeus. Os judeus. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quando Jesus veio, nós conhecemos a história, né? Quando Jesus veio, os próprios judeus não o quiseram, o rejeitaram, né? Tanto é fato, irmãos, existe um episódio na Bíblia que eu acho assim, do ministério de Jesus, é uma das partes mais tristes na Bíblia, né? Está lá em Lucas 19, está registrado lá em Lucas. Veja lá. Os judeus não o receberam, né? João 1,11. Lá em Lucas, veja que interessante. Lucas 19. Lucas 19. Quase no finalzinho do Evangelho de Lucas, versículo 41. Diz assim, ó. Lucas 19, 41. A minha Bíblia diz assim, tem um título acima do versículo 41, fala o que na sua Bíblia? Jesus chora, né? Como eu disse, é um trecho triste, né? É triste que nós vamos ver agora, que explica João 1,11. Quer ver só? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse texto, irmãos, ele é bem interessante, porque esse trecho ele fala sobre o cumprimento de uma profecia dita pelo profeta Zacarias, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi a única ocasião que, aqui ó, em tese, eles reconheceram Jesus como Messias. Em tese. E por que em tese? Porque Jesus sabia, irmãos, que eles não o tinham reconhecido como Messias. Ele sabia que eles iriam rejeitá-lo. Eles queriam um rei. Tanto é fato que eles gritam frase messiânica quando Jesus entra pela estrada de Jerusalém. Eles gritam frases messiânicas, né? Eles gritam, salve, os judeus gritando, né? Salve o rei dos judeus, né?
com folhas de palmeiras, né? Estiraram suas vestes. Na medida que Jesus descia montado em um jumentinho, eles tiravam suas vestes e lançavam no chão para fazer um tapete, como em sinal de sujeição, né? Nós nos sujeitamos a esse rei, né? E de fato Jesus entra, ele é aclamado como rei, mas Jesus sabia que o que eles queriam, né? Quando Jesus desce, ele desceu muito, muito triste, né? Porque ele sabia, quando ele desceu, quando ele estava entrando, ele viu a cidade, porque ele está descendo, né? Do Monte das Oliveiras tem uma estrada que entra em Jerusalém. Ele estava descendo, as pessoas, estava um grupo de um lado, um grupo de outro, gritando, né? Hosana nas alturas, né? Salve o rei de Israel, chegou o Messias, e tudo mais, eles gritando, eufóricos. E Jesus sabia que eles iriam rejeitá-lo, porque o que eles queriam era um libertador político. Ou seja, eles queriam alguém que os libertasse da opressão romana. Eles queriam um libertador da pobreza. Eles queriam um libertador das doenças. Eles queriam um libertador da opressão financeira. É o que as pessoas mais procuram quando vão à igreja. Eu quero libertação, né? Hoje o culto é de libertação. Libertação do quê? Dos vícios. Aí amanhã é o culto da libertação das doenças. Aí no outro dia é o culto da libertação financeira. O que as pessoas querem, irmãos, é serem libertadas dessas coisas terrenas. Mas elas não se dão conta de que existe um império muito mais agressivo, muito mais violento do que a pobreza, do que a fome, do que as doenças, do que Roma, que é o império do pecado. Jesus queria libertá-los do império do pecado, da morte, do império do inferno, mas eles não queriam isso. Eles queriam libertação econômica, eles queriam prosperar, eles queriam ter uma saúde, né? A gente vê as pessoas procurando Deus nesses termos. E eles se decepcionaram, porque Jesus não veio para se levantar contra o Império Romano. Jesus não os libertou da fome. Poxa, estou seguindo esse moço aí que diz ser o Messias, o Salvador. Pensei que minha vida ia melhorar. Poxa, mas nem melhorou nada. Continuo pobre, continuo ainda com dor. Né? Então as pessoas abandonam a Jesus. E por causa disso ele chorou. Porque ele sabia que eles não iria reconhecê-lo no dia da visitação deles. Deus iria visitá-los para levá-los a Jesus Cristo. E eles não reconheceram. Jesus falou, eles não reconheceram aquele dia. Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho ao longo dos séculos? Talvez pessoas vão ouvir essa mensagem e elas não vão querer. Deus está indo a elas pela pregação. Deus está mostrando a elas mais uma vez sua misericórdia. E elas não vão querer. O texto fala que quando Jesus viu a cidade, ele chorou, porque eles não iriam reconhecer o dia da sua visitação. Veja o texto novamente, olha que interessante. Lucas 19, 41 a 44. Vocês estão comigo? Amém. Vamos puxar alguns trechos para cima? Podemos, irmãos? Vá comigo para o versículo 33. Vamos ler a partir do versículo 33 para te dar aí um pano de fundo daquilo que eu acabei de explicar. 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes.
E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito, aqui eles estão gritando, né? Jesus está descendo, né? Montado, para entrar em Jerusalém, eles estão gritando frases messiânicas, né? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Ele está falando sobre si mesmo. Se eles tivessem o reconhecido de verdade como seu Messias, eles teriam encontrado a verdadeira paz. Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Jesus sabia que eles iriam rejeitá-lo, que iriam condená-lo, que iriam crucificá-lo e que iriam matá-lo. Desse modo, podemos compreender algumas coisas. Primeiro, a Bíblia trata com muita seriedade sobre a vida eterna. Segundo lugar, Jesus foi o que mais pregou sobre esse assunto. Terceiro, a vida eterna, ela é concedida por Deus. Ela não é conquistada por nós. Quarto, muitas pessoas, aqui ó, vão rejeitar a vida eterna. Muitas pessoas vão rejeitar. Pensando nessa última consideração, muitas pessoas vão rejeitar a vida eterna. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais esse assunto, né? Irmãos, o que condena de fato uma pessoa ao inferno? O que condena de fato uma pessoa ao inferno? Alguém diria: o que condena são os seus pecados. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, veja só, presta atenção. Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Me parece, irmãos, que a Bíblia defende a tese de que, aqui ó, o que de fato condena o homem ao inferno não é em si seus pecados. É a rejeição a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, ó, porque o salário do pecado é a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em mim mesmo, nas minhas boas obras? Na minha igreja? No meu batismo? Não. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Veja que interessante. A vida eterna, ela está em Cristo Jesus. Aqui, não existe vida eterna fora de Jesus Cristo. Não existe. Não existe sequer perdão de pecados fora de Jesus Cristo. Não existe. Inclusive tem algumas religiões que falam que você deve pagar seus pecados fazendo penitência.
Tolice. Você não paga seu pecado fazendo penitência. Impossível. Isso é tolice. A única pessoa que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Ele pode perdoar pecados. Eu não consigo pagar pelos meus próprios pecados. Inclusive, se eu quiser pagar, é com a morte. Com a morte eu pago. O salário do pecado é a morte. Não existe pagar fazendo penitências. A única forma de alguém pagar, ou foi Deus por intermédio de Jesus Cristo na cruz, ou eu com a minha morte. É um ou outro. Algumas pessoas colocam a salvação no esforço humano. Não existe esforço humano que é próprio para alcançar a vida eterna. É impossível. Então, meus irmãos, veja, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pronto. O que condena uma pessoa ao inferno é recusar o dom gratuito. O que é dom gratuito? É um presente gratuito. É Deus te entregar um presente. E você fala assim para Deus: quanto custa? Não, é gratuito. É um dom gratuito. Dom quer dizer presente. É pela graça. É gratuito. Não, mas quanto que eu tenho que pagar por esse presente? Não se paga por um presente. Alguém já pagou por um presente? Se você pagar por um presente, não é presente. Eu quero te dar um presente. Toma aqui então, R$20. Não, então não é presente. Presente é pela graça. Então, quando alguém recusa o dom gratuito, ele está recusando a vida eterna. E ao recusar a vida eterna, ele está recusando o próprio Jesus Cristo. João 3,36, ele falou isso mais abertamente. João 3,36. João 3,36. Olha que interessante. Olha da importância de nós crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. João 3,36. É um texto que os irmãos deveriam inclusive memorizar ou marcar aí na contracapa da sua Bíblia, né? João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem o quê? Gente, aqui não tem como você desassociar Jesus Cristo e a vida eterna. Não tem como. A vida eterna está em Jesus Cristo. Jesus Cristo está em vida eterna. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. Se você não tem a vida, é porque você não tem Jesus. Não dá para você desassociar isso. O texto fala: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, presta atenção: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está me entendendo? Não, eu não quero Jesus Cristo. Então você não tem a vida eterna. Não, eu creio em Jesus Cristo. Então você tem a vida eterna. Não, mas eu não creio em Jesus Cristo. Então você não tem a vida, e mais, pesa sobre você a ira de Deus. Isso aqui é bem interessante. Se mantém rebelde. O que é se manter rebelde? É Deus visitá-lo, chamando-o ao arrependimento, chamando-o a ir até Jesus para confessar seus pecados e segui-lo, e a pessoa fala: não, eu não vou, eu não quero ir, eu tenho outro caminho. Mas que caminho é esse? É o caminho do meu coração. Eu quero seguir o caminho do meu coração. Cara, se você seguir o caminho do seu coração, é caminho de morte. A Bíblia fala assim no livro, Salomão falou: há caminhos, Salomão falou isso, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo é caminho de morte. Nossa, mas eu pensei que era certo. Eu tinha certeza que era certo. Não, caminho de morte. Então, se mantém rebelde, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Inclusive, irmãos, foi exatamente isso que Jesus falou para Marta. Vamos voltar
para Jesus conversando com a Marta, lá em João 11? Eu já tinha dito, irmãos, a gente vai ler vários trechos, eu não vou me delongar porque a pregação já está terminando. João 11, 24. João 11, 24. Olha que interessante. João 11, 24. Diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Isso nós já tínhamos lido, nós não tínhamos lido isso? Agora lê o versículo seguinte. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Veja que interessante, irmãos. Note com atenção o que Jesus falou no versículo 26. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Aqui, ó. A fé em Jesus. A fé no sacrifício de Jesus é a única condição para alguém ter vida eterna. Ele está falando isso aqui. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque eu ressuscitarei no último dia. Às vezes vemos pessoas tentando conquistar a vida eterna pelo esforço próprio. E essas pessoas são a maioria. E todas elas, irmãos, eu vou ser bem franco com vocês. Todas essas pessoas que estão tentando conquistar a vida eterna por méritos, por esforço, todas elas são sinceras. São sinceras, sim. Elas estão se esforçando para conquistar a vida eterna. Só que por méritos. E nós nos esquecemos que a salvação, ela não é alcançada por méritos. Ela não é obtida por esforço humano, por boas obras. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a salvação, muitas coisas na vida é por méritos. Verdade. Mas salvação não é conquistar por méritos. Salvação é um dom de Deus. E é um dom gratuito. E esse dom gratuito, ele só é recebido pela fé em Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas querem conquistar algo que é gratuito. Não. Elas têm que abrir mão do seu esforço para crer. Inclusive foi isso que Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Foi ou não foi? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ver? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Está vendo? Salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. E todo dom é gratuito. Aí ele enfatiza: não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem, por melhor que seja, por mais dedicado, por mais sincero, por mais devoto, por mais perseverante, ele ganhará a vida eterna por esforço próprio. Não, é pela graça que sois salvos. E graça, irmãos, ela só pode vir de Deus. Graça, ela vem de Deus. Não é de nós. Não é méritos e deméritos. Não, gente. Isso vem de Deus. É dom de Deus. E esse dom de Deus, esse presente de Deus, é o Filho dele. É Jesus Cristo. Deus deu ao homem um presente gratuito. Deus partiu dele. Deus o Pai. Eu vou entregar o meu Filho.
Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus nos deu o seu Filho e nós falamos: não, eu consigo, não preciso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. Deus fala: você não pode. Eu te dou isso. Não, mas eu não quero. Então, se você se manter rebelde contra o Filho, você não verá a vida, mas sobre você permanece a ira de Deus. Talvez alguém diria, né? Alguém poderia me perguntar: então de que adianta ser uma boa pessoa? Boa pergunta, né? De que me adianta ser uma boa pessoa? De que me adianta ser sincero, dedicado, justo, devoto, perseverante? Se isso não é levado em conta, se isso não é levado em consideração na minha salvação, eu diria o seguinte, irmãos: olha, ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa sincera, devota, perseverante, ouça, é dever de todo homem. Mas não tem nada a ver com salvação. É dever. Salomão falou isso. Eu vou ler para vocês. Eclesiastes 12:13. Salomão falou sobre isso. É dever. É dever. Eclesiastes 12:13. É dever. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto, que está escrito, é dever de todo homem. O grande problema, o grande dilema, é que nós, embora achemos, o grande problema é que nós não somos uma boa pessoa. Nós não somos tão dedicados quanto alguns se julgam ser. Nós não somos tão sinceros, nós não somos tão devotos, nós não somos tão perseverantes assim. Se Deus, irmãos, tirasse Jesus Cristo da obra da salvação e colocasse nos nossos ombros essa responsabilidade, todos nós fracassaríamos miseravelmente. Nós todos iríamos a passos galopantes para o inferno. Igual aqueles porcos possuídos por espíritos imundos que se jogaram no precipício. Nós todos íamos a passos galopantes para o inferno. Porque, nossa, mas eu sou tão bom. Não, você não é tão bom. Nossa, mas como eu sou dedicado. Não, você não é dedicado. E por que nós não somos? Nós não somos, irmãos, porque a nossa carne está enferma. E carne está falando sobre a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é caída. Eu não consigo. Paulo falou isso em Romanos 8. Eu quero, mas eu não. Eu bem quero, mas eu não consigo. Ele falou isso lá em Romanos 8. Veja lá, para você ter certeza do que eu estou falando. Romanos capítulo 8. Eu estou terminando, viu? Talvez você já esteja cansado de mim. Romanos capítulo 8, versículo 1. Preste atenção. 1-3. Estou terminando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que têm boas obras. Está escrito isso? Não, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que foram batizados. Não está escrito isso não, né? Não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito isso? Ele continua. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, aqui ó, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no tocante estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado,
com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte: já que o homem não consegue, eu vou enviar alguém que consegue. Alguém que não tem na sua natureza pecado. Mas ele vai vir em semelhança. Ele vai vir como representante. Ele vai vir no lugar para que ele cumpra aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir. Se ele conquistar, todos aqueles que forem a ele conquistarão também. Não porque eles conquistaram, mas porque ele conquistou. A conquista dele vai ser aplicado em todos que crerem nele. É o que Paulo está falando. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque ele cumpriu. Ele conseguiu. Eu não. Então nesse texto, Paulo reconhece que nenhuma condenação há, não porque ele era justo, Paulo. Não porque ele era devoto, não porque ele era sincero ou dedicado, não. Nenhuma condenação há, ele está falando dele mesmo, né? Nenhuma condenação há sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu quero concluir lendo palavras do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Eu quero concluir a pregação desta noite lendo essas palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação. Vocês estão comigo? Ok. E não há salvação em nenhum outro. Não há. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome além de Jesus Cristo. Não existe. Então veja, o que condena eternamente uma pessoa ao inferno, o que separa uma pessoa de Deus para uma vida, sem esperança, é ele recusar a Jesus Cristo. Se ele recusar a Jesus Cristo, ele está recusando o dom gratuito. Se ele rejeitar a Jesus Cristo, ele está recusando a vida eterna. Porém, se você arrepender-se e colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, ele pode lhe perdoar e conceder a você a vida eterna. O apóstolo Paulo falou assim em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele falou isso. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, para aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador, a mensagem de hoje vem como um grande alento. Um grande alento. Nenhuma condenação há mais sobre mim, porque eu tenho a Jesus Cristo. Mas para aqueles que ainda não o têm, fica aí um grande desafio. Reconheça o dia de hoje, o dia da tua visitação. Deus está te visitando para levá-lo a Jesus Cristo, para que Ele lhe perdoe e lhe salve. Mas você pode recusar. Mas aqueles que se mantêm rebeldes não verão a vida, e sobre eles permanecem a ira de Deus. Talvez, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa transmissão, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar, diante de tudo aquilo que você ouviu, daquilo que Deus convenceu você,
eu quero encorajá-lo a entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Arrependa-se e confie nele. Creia que ele é o Salvador. Creia que ele morreu no seu lugar, para que você tenha vida. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças, pedir ao Léo que dedilhe uma melodia para nós, suavemente. Talvez você esteja nos ouvindo e talvez você diga: Pastor Mário, todas essas palavras me trouxe à memória o dia da minha salvação. E como isso me alegra, pastor, saber que um dia alguém se importou comigo e me levou essas palavras. E eu reconheci a Jesus Cristo. Pastor, eu quero dar graças a Deus porque eu já recebi a vida eterna. Levanta sua mão. Pastor, eu já recebi a vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu não ouvi. Eu ainda não havia entendido. Agora eu entendo melhor. Eu quero, pastor, receber Jesus como meu Salvador. Eu quero que Ele me perdoe. Eu quero a salvação em Jesus Cristo. Se esse é seu caso, é uma conversa que você tem que ter entre você e Deus. O Espírito Santo vai conduzi-lo a essas verdades. E você, arrependido, poderá confessá-lo e crer. E se você precisa tomar uma decisão essa noite, não hesite, porque talvez você não tenha uma próxima vez. E não falo isso para te amedrontar. Eu falo isso porque amo você. Eu falo isso porque Deus ama você. E Deus se importa. Então arrependa-se e confie em Cristo. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de ter aprendido mais da sua palavra. Eu peço ao Senhor, traga convicção no coração daqueles que estão ouvindo. E traga ao coração daqueles que ainda estão perdidos o arrependimento para a salvação. Eu sei, ó Deus, que a obra da salvação é algo que somente o Senhor pode operar. Então eu peço ao Senhor, convença-os por amor do seu próprio nome. E eu lhe sou grato por esse privilégio de trazer essa mensagem tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos chegando ao final desta transmissão. Além de agradecer os irmãos que estão presentes aqui nas Boas Novas, também quero agradecer os irmãos que nos acompanharam, né? Os irmãos que vão nos acompanhar. Pastor Mário, eu ouvi a mensagem, eu gostaria de conversar um pouco, eu gostaria de ter alguns conselhos, né? Talvez você pode ainda entrar em contato comigo, né? Talvez alguns irmãos aqui, alguns dos irmãos que estão me assistindo, eu terei aí um imenso prazer de conversar com você sobre esse assunto. Tá bom? No domingo nós vamos ter culto, ok? Às 9 horas e também às 18h30 no domingo. Vai ser um domingo especial porque vamos comemorar o Dia dos Pais, né? É uma data importante para os pais, né? Então não deixe de vir, né? A princípio eu vou manter a escala do último final de semana, a não ser que você peça para que eu altere, você fala para mim, eu altero, tá bom? Irmãos, provavelmente no mês de setembro nós vamos voltar com a nossa escala de responsabilidades, tá bom? Então os irmãos vão voltar aos pouquinhos no serviço cristão, regência, ok? Também portaria, e também dividir as responsabilidades no culto infantil. Então, aos pouquinhos a gente vai se ajustando, tá bom? Lógico que nós não estamos na normalidade, mas a gente vai voltar aos pouquinhos com as atividades, tá bom? Também, eu quero, no mês de setembro, voltar com jovens e adultos. O clube ainda não, mas jovens e adultos a gente vai voltar. Nós não vamos ter atividades, mas nós vamos ter, nessa dinâmica de espaçamento e tudo mais, a gente vai ter um desafio
vamos ter gincana bíblica, atividades que podemos fazer em segurança, tá bom? Então a gente está aí com ideias para setembro, se tudo correr bem e a gente ter condições de administrar essas coisas, tá bom? Então quero mais uma vez agradecê-los. Vamos terminar então com uma palavra de oração. O Léo vai tocar mais uma melodia e com isso a gente vai estar encerrando o culto desta noite, tá? Deus abençoe todos vocês e obrigado pela presença e participação. Boa noite a todos.